Fala pessoal, muito boa tarde a todos. Hoje é dia 21/6 e vamos dar início aqui ao nosso panorama das criptos. Hoje eu quero falar especialmente do Bitcoin, que deu um pump aí, né? Deixou todo mundo eufórico. Mas antes de começar a falar sobre o Bitcoin, quero pedir para você deixar o seu like, compartilhar com os amigos. Assim você vai incentivar a gente a trazer mais conteúdos aqui para o canal, tá? Vou mostrar um pouco da minha visão do mercado para vocês, né? Sei que a galera fica muito eufórica quando o mercado sobe da maneira que foi. Realmente foi uma subida bem assustadora, vamos dizer assim. Mas lembrando o que eu sempre falo para vocês têm que ter cuidado, porque o institucional, né, a pessoa que carrega o mercado para cima, os grandes investidores e por aí vai, eles não compram o mercado aqui, pessoal, tá? Aqui provavelmente eles realizam a posição deles ou uma boa parte e aqui eles vão induzir a galera do varejo ou fundos pequenos a comprarem, né? Para que eles possam realizar uma parte da mão ou quem sabe até conseguir superar essa região. Então, vou dar um pouquinho do parâmetro para vocês, o que eu vejo desse mercado e coisas que vocês devem observar e tomar cuidado. Por quê? Como eu digo lá nos outros vídeos lá atrás, né? Até que essa região seja superada, a gente obrigatoriamente tem que trabalhar com essa referência de mercado, certo? E dividindo ela no meio entre os 50%, acima dela eu tenho a minha zona de prêmio e abaixo dela eu tenho a minha zona de desconto. Ou seja, acima dos 50% dessa pernada de impulsão de baixa é onde eu tenho interesse em vender o mercado e abaixo eu tenho interesse em comprar se utilizando dessa referência, né? E, como sempre falo nos vídeos, o mercado sempre se move atrás de liquidez, ou seja, ele sempre vai sair dos pontos menos líquidos para os pontos mais líquidos do mercado, né? Uma outra coisa que eu sempre falo para vocês, que movimentos que são retos dessa maneira, sem voltar a testar a região, o movimento não. Como que eu posso dizer? Vou explicar de uma forma que vocês possam entender. Esse movimento vai voltar. Pode ser que não hoje, pode ser que não amanhã, pode ser que não semana que vem, mas esse movimento vai voltar. Por quê? Vou explicar mostrando o gráfico com um pouquinho mais de zoom para vocês, tá? Repare bem, eu estou no gráfico de 4 horas do Bitcoin, que aqui existe algumas regiões chamada de imbalance ou Far Valley Gap, FVG, tá? Olha o tanto de região que tem Far Valley Gap. O que significa isso? Isso aqui é um desbalanço, tá? Ou seja, você pode ver isso como uma urgência, uma necessidade de levar o preço para cima, né? Onde, para você entender, né? Para cada contrato de compra, precisa ter um de venda, beleza? E vice-versa também, para cada contrato de venda, precisa ter alguém comprando, beleza? E quando acontece esse Far Valley Gap, os FVG, para vocês entenderem, é como se tivesse, mais ou menos um exemplo, 5.000 compras de Bitcoin no nível de preço desse aqui e só teve 500 pessoas vendendo, por exemplo, um Bitcoin cada, certo? Então teve uns balanço muito grande. E na teoria, o mercado financeiro como um todo, ele é eficiente, tá? Ou seja, quando o mercado faz essa movimentação dessa maneira, o mercado se torna ineficiente, tá? Então ele acaba deixando esses gaps entre barras e isso, na teoria, precisa ser fechado. Como citei, pode ser não hoje, pode ser não agora, pode ser daqui uma semana e por aí vai, tá? Então, voltando à nossa análise, ainda é venda no Bitcoin, tá? A gente foi testar os dois ordem blocks validados da região que deu a pernada de impulsão e a quebra de estrutura da movimentação.
beleza? Então, o que a gente tem perspectiva de movimento de alta que esse mercado faça para a gente começar a trabalhar aí, ou uma perspectiva de mercado altista a médio e longo prazo, o que ele precisa fazer, né? Tendo que eu acredito sim que a gente pode estar mudando o patamar do mercado a médio prazo, por quê? As altcoins como um todo já estão no seu ponto extremo para compra, tá? Lá na onde elas iniciaram movimentação de alta, lá no começo da abertura delas por aí. Então, basicamente, elas estão prontas para subir bastante, tá? Então, o que a gente espera que o Bitcoin faça a partir dessa movimentação? Provavelmente deve acontecer isso, né? A partir desse movimento, ele deve iniciar uma correção, tendo que o mercado testou as duas regiões de oferta, que no caso de venda, né, mais forte dessa movimentação, que é sempre a extremidade, e a gente espera uma correção, pessoal, que é chamada de mitigação, beleza? Então, basicamente, quando o mercado faz essa movimentação, ele também quebra essa estrutura, chamando de choque. É uma mudança de característica na movimentação, possível mudança, né? Então, a gente tem que aguardar uma mitigação desse movimento, né? Para que o movimento, a partir desse processo que ele venha fazer esse processo de mitigação, aí sim a gente aguardar uma confirmação de entrada para a gente pagar barato no Bitcoin, para que a gente tenha uma perspectiva que na próxima vez que ele vier aqui nessa região, ele supere essa região, tendo que é a primeira vez que ele mitiga essa região. Então, a partir de agora, a gente já pode considerar que esse ordem block de baixo ele já foi mitigado e ele pode ser removido. O de cima ainda não, tá? Mas o que eu espero a partir de agora nessa movimentação é que, para vocês não se assustarem, caso ele desça na mesma proporção que ele subiu, tá? E como citei, é para vocês tomar cuidado, não é que eu não quero que ele vai. Estou mostrando um pouco da visão do mercado para vocês, tá? Também queria muito que ele superasse essa região, colocasse um fechamento aqui acima e a partir daqui ele fizesse um processo de mitigação, a leitura seria muito mais fácil, tá? Mas são pontos que vocês devem prestar atenção, porque o mercado ele deve iniciar um processo de correção a partir desse movimento, beleza? Então, quando o mercado quebra essa estrutura, a gente também já pode trabalhar com uma outra referência, que é essa pernada até essa pernada, e dividir esse movimento no meio, tendo 50% minha zona de desconto abaixo dela, né? E acima minha zona de prêmio, tá? Lembrando que se você não viu o meu vídeo anterior, tá? Aconselho que veja, porque aqui embaixo há uma região importantíssima desse mercado aqui na casa do 24.500, 24.200, né? Que como vocês, a galera em um geral, fica muito eufórica com o movimento, nada impede desse mercado. Como ele se utilizou desses stops que ficam aqui nessa região, como eu também citei lá no primeiro vídeo que poderia acontecer, né? Porque muita gente vê isso como resistência, 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 e de fato a resistência que você conhece está aqui, tá? Então ele também pode se utilizar dessa galera que vai comprar no suporte para impulsionar o mercado até essa região aqui de baixo, para aí sim ele começar um novo processo de alta. Porque para você que está chegando a primeira vez no vídeo, para você entender, uma instituição, quem move o mercado de fato, né? Os grandes players do mercado, eles não compram aqui, pessoal. Eles não compram. Eles vão comprar aqui embaixo. Aqui eles estão realizando a operação deles, né? Vão induzir a galera que o mercado vai subir sem parar e por aí vai, para que eles possam sair da posição deles. Porque a instituição, ela quer que o preço sobe, a instituição que está comprada no caso, né? O máximo possível. Porém, ele quer tomar o menor risco possível. Porque caso dê errado, tá tudo bem, ele tomou pouco prejuízo. E é assim que funciona o mercado. Beleza? Então, basicamente, quando o mercado começa, o que a gente pode entender que o mercado vai dar início a um novo processo ou um processo de correção para vocês entenderem melhor. Para a gente entender que o mercado vai corrigir, o mercado precisa fazer uma movimentação de confirmação, já que a gente está jogando contra uma pernada de alta nesse caso.
Então a gente precisa que o movimento faça mais ou menos isso aqui. Ele coloca um fechamento abaixo dessa região, pelo menos uns 60 minutos aí. Aí ele vai fazer basicamente essa movimentação. Você vai vender aqui no futuros, para você buscar essa região aqui de baixo, tá? Agora, caso ele não consiga perder essa estrutura, porque caso ele perca essa estrutura, ele estaria formando um choque, uma mudança de característica, e ele daria a entender para a gente que a partir dessa movimentação ele poderia buscar patamares menores, ou seja, ele ia lá embaixo abastecer o carro novamente para aí sim seguir viagem, beleza? E caso ele não quebre essa estrutura, por enquanto não tem venda, né? A não ser quem entrou no método, no método de risk entry, né, nessa região, que é basicamente você já deixa a sua ordem aqui para ser consumida, tá vendido, beleza? Também não está tá muito bem vendido, por sinal, porque o payoff da operação, seu stop está aqui em cima, né? E o seu primeiro alvo é essa região aqui de baixo. Então tome muito cuidado, pessoal, porque pelo padrão do mercado, isso pode ser sim uma bela captura de liquidez, onde o mercado induziu muita gente a comprar, tá? Para que ele consiga a liquidez necessária, né? Aí sim ele começa um processo de mitigação, pode vir até nessas regiões aqui de baixo. E aí sim dá start, de fato, a sua movimentação de alta. Então tome muito cuidado, porque há uma região muito importante aqui de baixo. E esse mercado deve voltar a corrigir. Movimentos que vão reto dessa maneira é péssimo. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. Quem gostou, peço que deixe o like aí, né? Se de alguma forma eu pude ajudar você a entender um pouquinho do mercado com outros olhos, tá beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.